Fada azul em autismo na abordagem da psicanálise. Que será isso? O autismo é um diagnóstico que atinge as áreas da interação social, da linguagem. As pessoas com essa dificuldade passam por esse processo de diagnóstico e vão atrás do tratamento para desenvolver essas habilidades, a família, os profissionais. E a abordagem psicanalítica pode ser uma abordagem utilizada nessa reabilitação do sujeito. A doutora professora Paola Carlone vai nos falar um pouco sobre como podemos entender esse transtorno nessa perspectiva. Oi, pessoal! Nós vamos conversar sobre o autismo na perspectiva da psicanálise. Estamos aqui com a doutora Paola Carlone, que é psicóloga escolar e atua na inclusão. E ela atua nessa perspectiva. E eu fico bastante curiosa aqui, a Fada Azul, para entender como que o autismo pode ter esse olhar também. Esse olhar do inconsciente desse sujeito, esse olhar do entorno dele. Então, acho que a Paola vai nos ajudar bastante a pensar o autismo em outra perspectiva. Paola, então, conta para nós, assim, você que é doutora em psicanálise, tem todo esse trabalho, como que você consegue, assim, contribuir com esse olhar quando você está lá na escola e vê esses comportamentos atípicos que atingem muito na socialização das crianças, que a gente está vendo, às vezes não é um caso de autismo em si, mas está ali com alguns sinais de alerta, indicando que tem algum prejuízo nessa área da interação social, na hora que ele vai participar, ou na hora que tem um grupo que ele se retrai. E aí, quando chega você, como essa psicóloga, que está lá à disposição para ajudar essa criança, esse adolescente a estar junto. Com o que você pode contribuir com isso, com esse processo dele? Bom, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, para a gente conseguir atuar na perspectiva da psicanálise, é muito importante que a gente tenha a base teórica, porque a psicanálise não é um lugar puramente de técnica, é um lugar de compreensão do sujeito. Então tem toda uma compreensão de sujeito da psicanálise que é fundamental para a gente entender essa situação e pensar as estratégias. Então, um dos autores hoje, que é um grande estudioso e teórico do autismo na psicanálise, é um autor chamado Maleval. Inclusive, a gente encontra os livros dele à disposição na internet, ele não é um autor brasileiro, e a gente tem ido muito no Maleval para pensar essas atuações da psicanálise. E o Maleval vai na perspectiva lacaniana. Então, ele trabalha muito com a ideia que é bem da base lacaniana, da linguagem nesse processo. Então, por exemplo, a gente compreende algumas questões sobre, na perspectiva do lacaniana, traduzida pelo Maleval, a linguagem para o autista, ela não é alguma coisa que perpassa o corpo como para uma criança não autista. Ela é um instrumento de contato com o outro. Então, eu não vou esperar dessa criança o mesmo uso da linguagem, mas eu vou esperar algum uso da linguagem. Então, a partir dessa psicanálise, estudando esse processo, eu vou ajudar essa criança a se comunicar nessa perspectiva. Por exemplo, na criança não autista, a linguagem, então, faz um processo aí em que, ao modelar o corpo é constituído pela linguagem, ele produz barreiras no corpo. Então, o próprio corpo é contido pela linguagem, certo? Certo. Não, ele está dentro, ele não vou, não posso. O corpo fala muito mais do que a nossa fala em si, a nossa postura. E nessa perspectiva de como o corpo é constituído pela linguagem, muitas vezes uma criança, inclusive, não ousa ir onde ela deveria ir porque ela acha que ela não é capaz, porque tem um não interno. Na criança autista, como a linguagem é utilizada enquanto instrumento e não enquanto alguma coisa que se internaliza dessa maneira, dando borda para o corpo, porque a recusa a esse entrar no mundo da linguagem, ele é muito precoce. A criança autista, a gente vai chamar que alguma coisa ali acontece no pré-édipo, e aí a gente teria que saber o que é o complexo de Édipo, que é um conceito importante da psicanálise. A linguagem não vai fazer essa borda da maneira como faz na outra criança. Então, por exemplo, numa crise,
de uma criança autista, eu posso, a partir do vínculo com essa criança, não é de um jeito abusivo, agressivo, mas a partir do vínculo, de uma relação com essa criança, emprestar o meu corpo para ser borda. Então, dependendo da maneira como eu consigo chegar nessa criança, acessá-la por uma via que ela consente e emprestar o meu corpo, ela se acalma nesse lugar de um certo... limite na relação com o outro, né? Essa semana eu cheguei na escola e uma das crianças de 3 aninhos, que é autista, o pai deixou e ela começou a querer voltar. E eu sei que ele se acalma com música. Cheguei pertinho dele, comecei a cantar, pus a mão do lado dos bracinhos e fui fazendo uma espécie de abraço sem ser com o corpo inteiro, porque ele tem muito vínculo com a professora. Eu fico pouco lá, então ele tem um vínculo comigo que não é tão intenso. Com a professora funciona muito, quando por exemplo, teve esses dias uma contação de histórias, e ele queria ir até a contadora mexer na caixa, e ela queria que ele ficasse. Ela veio, pegou ele, abraçou ele com carinho, toda uma calma, foi acalmando ele, foi acalmando e ficou, e consentiu. E essa foi uma criança que demorou muito a se organizar nesse processo de consentir ficar nos espaços. Então a gente empresta o corpo, por exemplo, é uma técnica que o Maleval traz pra gente, mas uma técnica que não é simplesmente ir lá abraçar a criança, é criar um vínculo, é criar confiança, é mostrar que você está ali disponível, é tentar criar junto com elas estratégias, é perceber a singularidade. Porque uma das coisas que a gente não pode esquecer é que existe 3 dimensões, universal, particular e singular. A universalidade é o fato de sermos todos humanos e temos características humanas. A particularidade é uma determinada dimensão de um grupo. Por exemplo, a nossa cultura é uma particularidade. Estamos em Goiânia, tem uma particularidade. O autismo é uma particularidade. Mas para além do autismo, esse sujeito é singular. Quais as experiências singulares dessa criança que fazem ela ser ela. Para além da particularidade, por exemplo, o autismo, morar em Goiânia, ter uma mãe comum com aquele irmão, e para além da universalidade. Então, a gente precisa conhecer a singularidade dessa criança, perceber questões que envolvem onde ela consente, o que lhe interessa e a partir daí ajudar nesse processo. Mas para isso, eu preciso saber a fundo psicanálise. Em especial psicanálise lacaniana, para ir, por exemplo, nessa perspectiva, que é por onde eu, pelo menos, tenho estudado essa relação do autismo na perspectiva da psicanálise. A psicanálise ela é plural, a gente tem uma linha lacaniana, uma linha kleiniana, uma linha unicotiana. Eu trabalho com a linha lacaniana. Então, a partir daí, eu estudo o meu olhar para o sujeito por essa via. Então, para eu atuar no autismo, seja na clínica, seja na escola, né, ou em outro lugar como psicóloga, eu preciso conhecer a linha teórica a fundo que eu estou trabalhando. Eu vejo, assim, né, pelo seu relato desse caso especial, dessa situação dessa criança, o contato, como é importante. A gente hoje vive nesse mundo virtual, a gente vive nesse corre-corre, a ansiedade está ali a mil. Muitas questões envolvendo os adultos que estão passando para as crianças. E aí, muitas vezes, não sobra esse tempo para esse contato físico. Para esse vínculo, onde né? as palavras não precisam ser tão ditas. Como você falou, foi uma vibração de uma música, foi um toque e uma vibração na pele dele. Então, muitas vezes, as pessoas ficam cheias de receios, de dedos, mas uma criança pequena, ela precisa desse toque, ela precisa de sentir-se acolhida, realmente dessa borda. Mas é um toque que respeita, né, Ana Paula? Sim. Não é um toque que invade, é um toque que você conhece aquele sujeito, que você se fez conhecido, que você se fez presente no ambiente. Então, em toda a educação inclusiva, um ponto fundamental que eu acho que às vezes as pessoas se esquecem, é essa parte do criar vínculo. Criar vínculo é estar ali e ter uma história junto com o sujeito. Olha, isso é fundamental. Isso em qualquer caso. Então, olha o que acontece muito no autismo. A criança estava ali no infantil 2, no infantil 3, vamos supor. Vamos pegar bem nos primeiros momentos que ela ainda não se organizou tão bem com essa questão, né? Ela ainda está aprendendo quem é ela. Em qualquer criança nessa fase está. Uhum. Isso vai acontecer com quase todas as crianças, mas no autismo isso vai ser um pouco mais intenso. Ela se habituou com a rotina do infantil 3, com a professora, com os coleguinhas, trocou de ano. É claro que ela vai se desorganizar num primeiro momento, porque é tudo novo, a professora é nova, tem colegas novos, a sala às vezes é num outro lugar da escola. E às vezes a desorganização de uma criança atípica, dessa ordem do autismo, que vai bem nessa parte mesmo da expressão dele, ela vai ser bem diferente de uma outra situação de outras crianças. Sim. E isso é que às vezes desconcerta os adultos, porque sai do padrão dos adultos também. Mas de repente uma criança sem diagnóstico, ela começa a morder, ela começa a bater,
ela começa com algum comportamento também que não está muito interessante para o contexto, só que aí a gente pensa, mas aí a gente sabe inclusive dizer, mas é porque mudou de sala, mudou de professora, ela está ansiosa. Aí de repente uma criança com diagnóstico de autismo, ela começa a querer sair da sala, ela começa a querer ir na sala da outra professora, e aí todo mundo se desorganiza sem falar assim, calma, tem um tempo. A gente fala, quando a gente está conversando com os pais do infantil, dá pelo menos uns 40 dias para a criança habituar com um novo momento. Aí por que eu não espero esse tempo para uma criança que tem um diagnóstico? Era o que a gente conversava um pouquinho antes, né, da gente começar a gravar. Parece que a nossa exigência, o nosso score, a nossa regra para uma criança que tem diagnóstico, ela é muito alta. De repente a criança sem diagnóstico, ela tem um tempo de aprendizagem. Se ela não está conseguindo ainda ler, vamos supor que ela já está lá no fundamental, a gente fala assim, mas vamos ver o que está acontecendo. Olha só, ela está ansiosa porque os pais estão se separando. Então a gente arruma problemas, a gente descobre onde é que está. Na criança com diagnóstico, a gente começa a focar no score e esquece da criança. E esquece do contexto, isso. Que tudo isso afeta essa criança. Como afeta uma típica, afeta a atípica. Às vezes de forma um pouco mais intensa, às vezes num tempo diferente. Às vezes ela se habitua bem no início, vai até bem. Aí lá no meio do semestre, ela se desorganiza. E aí a gente precisa entender o que aconteceu. Então, assim, para a psicanálise, o processo é muito mais de compreensão e de constituição da autonomia do que de tecnicizar o sujeito. Tecnicizar a partir do externo funciona, a criança responde. A partir do momento que você vai dar para ela recursos externos para ela se organizar, por exemplo, se é alguma coisa que ela gosta ou que ela deixa de gostar, oferecendo isso enquanto algo para ela permanecer no ambiente, isso vai funcionar. Só que ela vai estar sempre dependente desses recursos externos. A proposta da psicanálise é que esses recursos sejam internos, é que esse sujeito possa se pensar dentro das condições dele, é óbvio, você não vai exigir de uma criança de 4 anos autonomia e reflexão de si, mas você começa um processo para, assim como as crianças sem diagnóstico, na adolescência a gente esperar uma certa autonomia. Né? Então a ideia é muito mais assim, singularizar o processo, entender que cada caso é um caso, do que particularizar o processo, você entendeu? Então eu não vou falar que autismo é assim. Eu vou entender algumas coisas assim das características do autismo que são particulares, mas muito mais para eu entender como é que isso reflete no singular do sujeito e não o contrário, sabe? Eu acho isso fundamental porque muitas vezes a criança, porque ela tem um diagnóstico de autismo ou tem um comportamento próximo a esse diagnóstico, as outras pessoas ao redor, os adultos, eles acabam criando barreiras para essa criança. E o que mais assim, me deixa assim, chocada mesmo é que esse autismo possa interferir na infância. No brincar, na espontaneidade daquela criança e às vezes na adolescência também, ou seja, na liberdade dela de ficar assim um tempo ali, né, explorando do jeito dela, mas claro, às vezes precisa de ajuda, precisa estar com um olhar atento, mas pelo menos ela experimentar essas fases da forma dela também. Sim. Por exemplo, um outro ponto que a gente tem um olhar um pouco diferente, o que a gente chama de objeto autístico, que outros lugares vão chamar de hiperfoco, né? O objeto autístico é alguma proteção em relação à angústia que o mundo está provocando nele. Ele se gruda àquele objeto para se proteger. Se você simplesmente retira, você desorganiza o sujeito. Qual que é a nossa ideia com aquele objeto? Usar ele de ponte para outros interesses e não retirar para que o sujeito se interesse por outra coisa. Porque a gente entende, se a gente retira, aquilo gera uma insegurança imensa, uma angústia a angústia que já estava grande, porque o autismo, essa demanda do outro, que é muito comum que a gente faz com as crianças, olha para a mamãe, sorri para a mamãe, é de um sofrimento mais intenso. Essa demanda do outro para que ele conceda algumas coisas de algo assim, ali muito insuportável. Por algum motivo no autismo isso é insuportável. Então a gente precisa ajudar ele a ir consentindo essa relação com o outro, e o objeto autístico muitas vezes é a via de diálogo e não o ponto de entrave. É importante mesmo a gente poder pensar e repensar, porque muitas vezes você quer eliminar determinados comportamentos, quer extinguir, e quanto que você pode, às vezes, dar esse acomodamento melhor, porque você vai entender essa perspectiva individual daquele ser. Então, quer dizer, o tema é extenso, a gente ficar aqui conversando é muito interessante, a gente procurar entender o outro, porque também a gente se entende. Sim. Porque aquela pessoa ela tem um diagnóstico, tem comportamentos próximos daquele diagnóstico, mas ela é pessoa. Então eu estou ali também nela.
Então a gente se reconhece muitas vezes, né, naquela angústia daquela criança de entrar na escola na hora de despedir dos pais, ou naquela crise que acontece na hora que ela não está acessando esse objeto autístico dela. Quantas vezes a gente fica contrariada quando encontra um batom, quando não encontra algo que a gente esperava encontrar em determinado lugar, ou que a gente às vezes tem uma relação com algo, com um tema ou com um livro, que a gente nem sabia, se percebe se o dia que aquilo, né, desaparece ou é danificado. Então, é interessantíssimo. Paola, então assim, a gente vai ficando curioso, querendo saber mais, compreender essa perspectiva da psicanálise para olhar esse sujeito que está com esse diagnóstico de autismo, e você vai dar uma formação aqui no Centro Universitário UniAraguaia. Passa pra gente então o dia, a hora. Isso. No dia 2 de maio, às 19 horas, aqui na UniAraguaia, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo na perspectiva da psicanálise. Vai ser uma formação, ele vai começar às 19 horas e vai até mais ou menos 9h30 da noite. E precisa fazer a inscrição. A inscrição também pode ser feita pelo Instagram da UniAraguaia, é só você entrar lá, clicar no link que você consegue fazer a inscrição. E a ideia é aprofundar um pouquinho mais justamente para a gente poder mostrar essas diferentes perspectivas de trabalho, né? E atuação aí na inclusão, nesse caso no autismo, para que as famílias e os próprios profissionais possam perceber essas diferentes perspectivas e buscar o que faz mais sentido, né? Todas elas têm resultados muito interessantes, todas elas funcionam, mas o resultado que eu quero tem muito a ver com aquilo que eu espero, inclusive, da vida. E é muito importante que a gente conheça essas diferenças para quando a gente precisar desses trabalhos, de um auxílio profissional, a gente poder buscar aquilo que faz sentido para a gente. Então, até mesmo para a pessoa com o diagnóstico de autismo, ela é convidada a participar, vir nessa palestra, porque ela vai, né, se compreendendo. E todos os outros que estão em torno aí desse tema tão interessante. Então, dia 2 de maio, mês das mães, o Centro Universitário, então, com a professora Paola, vai dar esse presente para a gente entender melhor do transtorno do espectro autista, sobre essa psicanalítica, né, essa forma de pensar, essa abordagem tão interessante do sujeito. Muito obrigada, Paola. Eu agradeço o convite e esperamos vocês. Então, até lá, pessoal. Vamos acompanhar essa formação. Muito obrigada.